como selecionar melhor o alimento, com esse enfoque não só na nutrição, mas também na segurança do alimento. E eu queria primeiro começar agradecendo ao Augusto pela disponibilidade. Nós estamos aqui no nosso horário de folga, no sábado à tarde, conversando, mas é uma conversa muito prazerosa. E perguntar para ele o que é que ele, como profissional da área, quais são os desafios que ele vê, que ele enxerga nesse problema de prover o alimento de qualidade, mas também prover o alimento de uma forma segura para a população. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer ao Flávio a oportunidade de estar falando com as pessoas e poder estar comunicando a importância da segurança dos alimentos das diversas formas que deve ser observada pela população. Eu sou funcionário da vigilância sanitária, então é uma coisa importante da gente perceber isso, que a gente pouco reconhece a vigilância sanitária no nosso dia a dia. Ele é um sistema grande, vem desde a Anvisa, que é a nível nacional, e de vez em quando a gente ouve falar, passando pelas vigilâncias dos estados e dos municípios, todas elas interligadas. E a nossa função é trabalhar o dia a dia, protegendo toda a parte que vai chegar ao consumidor e ficar discutindo realmente quais são os limites, quais são os riscos que vão chegar até as pessoas. Existe um ditado que diz que muita gente morre pela boca, e isso, em algumas vezes, a gente pode considerar que é uma verdade, não sendo alarmista, mas quando a gente não cuida realmente do que a gente come, a gente não reconhece. Eu acho que se você desplugar o fone, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, que está meio metalizada. Não sei se é o encaixe aí. Tava boa a voz, agora caiu um pouquinho, então tá meio metalizada. Aí, e agora? Tá melhor? Tá melhor. Vou tentar chegar mais próximo aqui do aparelho para poder ouvir melhor. Bom, então, o ditado que diz que muita gente morre pela boca pode ser verdade quando a gente não se preocupa realmente com o que a gente come, com o que vai oferecer para os nossos entes queridos. Quando a gente trata de alimentação, é uma coisa bastante curiosa aqui no Brasil, porque a gente não se preocupa muito com isso, porque a alimentação é uma coisa corriqueira, acontece todo dia, ela entra na nossa rotina diária, e as pessoas acabam taxando isso como uma coisa absolutamente normal e não ligam isso com a questão de responsabilidade de saúde. Então você vê que hoje muitas pessoas se preocupam com dietas, com os tipos de alimentos que não tenha proteína tal, que não tenha o carboidrato tal, que seja rico em fibras, mas você tem a grande maioria da população que simplesmente come, sem se perceber do que está fazendo e do que está acontecendo, simplesmente come porque gosta. E a alimentação, ela precisa ter essas duas vias, ela precisa ser saudável e precisa nos dar prazer, porque é uma coisa que é uma relação importante entre as pessoas, a alimentação, tanto que um dos primeiros contatos que um filho tem com a mãe é através da amamentação, que é alimentação, na verdade, né? Então dar um alimento em si. Aí a alimentação tem essa importância muito grande nas pessoas, e a gente precisa ter e conhecer mais sobre isso. A gente não busca tanta informação sobre os riscos dos alimentos, sobre como a gente deve trabalhar cada alimento, como deve ser feito, e isso está sempre à disposição. Tem uma deficiência muito grande no poder público ainda, da gente poder divulgar mais forte essa informação, mas ela está ali. Poucas são as pessoas que acessam, por exemplo, a página da Anvisa, que sempre tem lá lote de alimentos que foram bloqueados, proibidos, por causa de risco, e está ali disponível para que a gente possa evitar alguns acidentes. Pegando esse gancho, eu ia até te perguntar assim, hoje você acha que na cadeia alimentar, né, por exemplo, a gente vê nessa coisa das dietas, as pessoas colocam sempre a importância de comer uma alimentação baseada em plantas,
hortaliças, frutas, e aí algumas pessoas retrucam dizendo assim, mas eu sei que as frutas estão cheias de agrotóxicos, as hortaliças também, e aí a gente tenta explicar os caminhos para que se consiga ter, ao mesmo tempo, acesso a esse tipo de alimentos de forma acessível, que dê para comprar, segura, né, de fontes confiáveis. E aí qual seria esse caminho, na sua visão? Assim, qual é o tamanho do problema e como a gente pode lidar com ele? Assim, por exemplo, eu vou começar a introdução alimentar do meu filho e vou começar a ter ele vai começar a ter contato com frutas e hortaliças, leguminosas, legumes, etc. O que é que você vê sobre isso em termos de segurança alimentar? Bom, é muito importante que a gente preste atenção nesse caso, porque a gente vai ter sim uma carga grande, porque o Brasil, infelizmente, é um país que trabalha muito com insumo agropecuário de forma, na parte vegetal, com tipos de adubos que carregam diversos metais e coisas com agrotóxicos que vão carregar para essas plantas também esses metais. Então a gente precisa dar uma controlada nisso. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, ter o interesse em conhecer o seu produtor e a sua cadeia produtiva. Hoje, com a internet disponível, a gente consegue fazer buscas para saber como que aquele produto é trabalhado na fazenda, mesmo que ela esteja longe de você. Se você pegar hoje, tem rastreabilidade de produtos que você consegue ver como que, por câmeras até, como que está sendo trabalhado em fazendas no Chile, na Espanha, até de produtos importados. Então, a pessoa se interessar um pouquinho em saber daquele alimento que você tem, que está dentro da sua dieta, já te ajuda muito. O rótulo é obrigado a trazer isso, senão você conversa com o seu feirante, conversa com o mercado, para saber de quão longe que vem isso, sabendo que a probabilidade de quanto mais longe vem, maior tem que ser o sentido de conservação daquele alimento, então a gente tem risco. Então, valorizar produtores locais é importante, conhecer esses produtores e cobrar deles se eles usam adequadamente os agrotóxicos, se eles consultam a extensão rural, isso do seu município, do seu estado. É importante, essa relação é dada na feira, pode ser construída na feira, pode ser construída no mercado. Dessa forma a gente vai cobrando das pessoas a responsabilidade de cada um nisso, e isso aí a gente vai construindo. Alimentos que já vêm com agrotóxicos, muitas frutas têm uma carga de agrotóxico que é utilizado, que a gente chama de um agrotóxico sistêmico. Ele tem que ser aplicado no solo e a planta vai absorver e distribuir para todas as partes. Esses são bem difíceis de você poder retirar esse tipo de princípio ativo, porque ele era como se fosse uma medicação que você toma e ela se distribui pelo corpo. Mas existem alguns tipos de agrotóxicos que são antifúngicos, que são para proteção contra insetos durante transporte, que são aplicados somente por cima, que é uma proteção para que a fruta não seja, ou o legume não seja atacado depois da colheita, durante o transporte e conservação. Para isso, a gente fazendo uma higienização, uma boa lavagem com água, e o sabão de cozinha mesmo que a gente lava a louça da cozinha, já retira bastante desse princípio ativo que fica por cima, e também descascar esses alimentos. É óbvio que boa parte deles, a casca faz com que aumente o nível de fibras, transforma num alimento mais valoroso para a gente, com maior qualidade, mas quando você não conhece o seu produtor, quando você não compra um produto orgânico, quando você não conhece isso, retirar a casca é um princípio de saúde. Quanto à questão de algumas pessoas que podem pensar, mas eu tenho um risco, então eu não vou comer esses vegetais porque tem esse risco todo aliado, então eu vou optar por uma comida mais processada, que aí eu vou escapar disso.
é uma grande besteira. Primeiro porque todos os profissionais do Brasil que trabalham com essa análise de risco dos agrotóxicos são unânimes em falar que, mesmo havendo agrotóxico no alimento, é menos ruim para a saúde que você ingira frutas e verduras com isso do que você ter uma dieta sem isso. E mesmo considerando isso, feijão, arroz, o trigo que fabrica o macarrão, todos esses produtos também vão acabar levando o mesmo tipo de produto de agrotóxicos. Então você não tem como escapar disso. Você tem que tentar fazer uma diversificação, e quanto melhor a qualidade que você puder optar, melhor fica. Pois é, uma coisa que eu vejo no dia a dia e que eu acho que é a principal dica, né, as pessoas, elas costumam adotar uma dieta monótona, né, então a gente pergunta assim, você dá salada para o seu filho, você dá verdura para o seu filho? Dou, sim, só dou alface e tomate todo dia. E você dá fruta? Dou, ele só come banana. Então, provavelmente, se todos os dias ele consumir aquele mesmo alimento, que ela não sabe muito bem a fonte, e que ele tenha sido tratado com o mesmo agrotóxico, a chance de haver o acúmulo, algum prejuízo é maior do que se ela diversificasse, todos os dias fosse fazendo uma rotação, né, desses alimentos. Aí eu até te pergunto, nessa questão da casca, existe uma recomendação sempre das nutricionistas de se consumir alguns tubérculos com casca, como a batata doce, por exemplo. E eu acho que a batata doce deve ser uma hortaliça que leva bastante agrotóxico na sua produção. E aí é onde eu pergunto, o balanço aí entre, digamos, benefício nutricional e segurança alimentar pende para comer a batata sem a casca ou com a casca? O que você acha? Por sorte a nossa, as batatas são uma classe que surpreende muita gente. Primeiro porque as batatas não tradicionais, que é aquela batata baroa, batata salsa, a batata doce, o inhame, a cará, todas essas são culturas um pouquinho mais regionais, que elas não têm um uso de agrotóxico grande nessas culturas, porque elas são uma adaptação, né? Mais, e tem uma adaptação bem melhor. Já a batata comum, que é essa batata inglesa, que a gente usa a maior parte frita no purê e tudo, ela foi um dos alimentos que mais surpreendeu em todos os anos do monitoramento dos resíduos de agrotóxicos da Anvisa, pelo seguinte motivo: quando foi iniciado, há 13 anos atrás, ela era um dos alimentos líderes em uso de agrotóxicos. Estava sempre muito sobrecarregado. Quando os produtores, a Associação Nacional dos Produtores de Batata, conseguiu visualizar aquilo, eles mesmos iniciaram um trabalho para poder fazer uma reversão disso. Mudaram práticas culturais, mudaram sistemas de épocas de plantio, sistemas de tratamento e até princípios ativos, e a batata saiu de estar entre os 5 campeões para, dentre os alimentos monitorados, ser ou o último ou o penúltimo na lista. Então é um alimento bastante seguro. Na questão da batata, você pode sim comer ela sem problema. Você tem alguns alimentos que são bem mais problemáticos, que não tem como tirar a casca de pimentão, mas na batata você pode colocar outras abobrinhas, coisas assim. A criança, você tem dieta monótona, como você falou, tire mesmo a casca, porque senão você vai estar sempre concentrando esse mesmo princípio ativo. Mas para quem tem uma dieta bastante variada, bastante efetiva, que come uma diversidade grande, pode comer com casca e dar uma avaliada, dar uma olhada aí. Em todo caso, também na página da Anvisa vai estar lá disponível todo ano a lista das verduras, legumes, dos vegetais todos controlados, e a pessoa pode dar uma passadinha lá e consultar, falar assim: não, eu sou um costumaz consumidor de batata, gosto muito de batata, por exemplo, então eu vou dar uma passada lá na página da Anvisa para ver como que esse ano está se comportando a batata, se
está com muito agrotóxico, com pouco agrotóxico. Daí eu posso poder tomar uma decisão. É muito fácil de navegar lá dentro, qualquer cidadão, qualquer pessoa comum consegue olhar essa informação.